Fala, guys nobre, tudo bem? Preparado para reagir? Nessa aula nós vamos falar sobre as soluções. Como nós já sabemos, dificilmente nós conseguimos encontrar substâncias puras na natureza. Na natureza, as substâncias aparecem para a gente formando misturas. Isso mesmo. E nós podemos ter aquelas misturas que têm uma única fase, que nós chamamos de misturas homogêneas, como o ar atmosférico, como a água mineral, certo? Ou ainda aquelas misturas que apresentam duas ou mais fases, que são chamadas de misturas heterogêneas, como a água e o óleo, por exemplo. Quando a gente mistura, a gente vê ali uma separação de fase. É uma mistura heterogênea. Nessa aula, nós vamos focar nas misturas homogêneas, que também são conhecidas como soluções. Isso mesmo, soluções são misturas homogêneas, combinado? Agora, se nós estamos falando de misturas, nós temos que ter pelo menos duas substâncias, não é verdade? Já que mistura é a junção de duas ou mais substâncias. Então, olha só, numa mistura, nós vamos sempre ter alguém, uma substância que vai ser classificada como soluto, uma ou mais, e uma substância que vai ser classificada como solvente, ok? Soluto geralmente vai ser aquela substância que está em menor quantidade, vai ser a fase dispersa, vai ser aquilo que é dissolvido, ok? E solvente é quem está em maior quantidade, é a fase dispersante, ou seja, aquele que vai dissolver. Por exemplo, se eu pegar água e dissolver sal de cozinha lá dentro, quem que é o soluto? O sal de cozinha está em menor quantidade. E a água é o nosso solvente, tá bom? Então é uma mistura de sal e água, onde o sal é o soluto, porque está em menor quantidade, e a água é o solvente, porque está em maior quantidade. A água é o nosso solvente universal. Você vai ver que ela vai participar de uma grande quantidade de soluções, onde ela vai ser o solvente. Por isso que ela é o nosso solvente universal. Ela vai aparecer para a gente geralmente como solvente. Porém, a água pode ser soluto em algumas soluções, como por exemplo o álcool hidratado. Se a gente pegar o álcool hidratado, ele é 96% de etanol e 4% de água. Nesse caso, quem está em maior quantidade? O etanol, na verdade, 96% é etanol. Então, nesse caso do álcool hidratado, o etanol faz papel de solvente, porque ele está em maior quantidade. Já a água vai fazer papel de soluto no álcool hidratado. Tá bom? Então a gente tem que prestar atenção, olhar para as quantidades, mas de maneira geral, a água vai ser o nosso solvente, vai ser aquele que está em maior quantidade. Combinado? Guys nobre, agora vamos aqui classificar as nossas soluções. Nós podemos classificar as soluções de acordo com o estado físico em que elas estão. Então nós podemos ter soluções no estado sólido. Um grande exemplo de soluções no estado sólido são as ligas metálicas. Então se a gente pegar aqui uma correntinha de ouro, uma barra de ouro, a gente pegar lá o bronze, o cobre, a gente vê uma única fase. Mas nós sabemos que é uma mistura de metais que está ali, tá bom? Então é uma liga metálica, é uma solução, é uma mistura homogênea que está no estado sólido, tá bom? Uma solução no estado líquido é o soro caseiro, por exemplo. Na verdade, o soro caseiro, nós temos o que ali? Nós temos sal de cozinha dissolvido, nós temos açúcar dissolvido e nós temos a água. A gente vê uma única fase. A água mineral que a gente bebe, se você ler o rótulo ali, tá cheio de minerais dissolvidos na água. Mas a gente vê uma única fase, então é uma solução no estado líquido. Nós temos também soluções no estado gasoso, que é o caso aqui, o ar atmosférico. Nós sabemos que tem gás oxigênio, que tem gás nitrogênio, mas a gente não consegue ver separação de fase aí. Belezinha? Nós podemos classificar também as soluções de acordo com a sua condutividade elétrica. E nós já estudamos isso quando nós falamos da teoria de Arrhenius. Lembra? Nós temos soluções que podem conduzir corrente elétrica, que são chamadas de soluções iônicas ou eletrolíticas. Elas conduzem corrente elétrica, porque aqui a gente tem íons livres em solução. Então, se eu dissolver um composto iônico ou se eu jogar lá uma substância molecular que é capaz de ionizar, eu vou ter íons livres, eu vou conduzir com corrente elétrica, eu vou conseguir conduzir corrente elétrica, tá? Eu posso ter também soluções moleculares ou não eletrolíticas, que são aquelas que não vão conduzir corrente elétrica.
Nesse caso, a água não consegue quebrar a molécula, não consegue ionizar a molécula. Nós não conseguimos ter íons livres nessa solução, que é o caso, por exemplo, quando eu dissolvo açúcar em água. Eu dissolvo açúcar em água, o que eu vou ter lá dissolvido? Apenas moléculas. E como nós sabemos, as moléculas são eletricamente neutras, então não vai conduzir corrente elétrica. Então, quando não conduz, nós chamamos de molecular ou não eletrolítica. Combinado? Aqui, vamos continuar a classificação das nossas soluções? Nós podemos ainda classificá-las em relação à proporção entre o soluto e o solvente. Ou seja, imagine que eu tenho ali uma solução que eu tenho muito solvente e só um pouquinho de soluto. Vou falar que aquela solução está diluída, igual o suco do bandejão. Já tomou o suco do bandejão? Você chega lá no bandejão, você olha pro suco e fala, nossa, esse suco parece de uva. Aí você toma, você fala, nossa, ele tem gosto de manga. Aí você pergunta pra gente, tia, de que é esse suco? Ela fala assim, de limão. Né? Então esse suco que você toma, geralmente ele é fraco. O que quer dizer que o suco é fraco? Quer dizer que ele está diluído, que tem muito solvente e pouco soluto. A tia colocou pouco pó do suco lá para fazer, só para dar uma corzinha. Não é verdade? Então, um suco diluído. Ou então quando você toma um café, imagina você toma um café e você, nossa, que café forte. O que quer dizer o café forte? Quer dizer que você tem muito soluto em relação ao solvente. Você vai falar que é um café que está concentrado, tá bom? Então, diluído e concentrado é essa relação entre soluto e solvente. Então, se eu tenho muito solvente e pouco soluto, está diluído. Se eu tenho muito soluto, eu vou falar que está concentrado, tá bom? Só que diluído e concentrado é complicado porque depende de um referencial. Imagina eu tenho um café aqui, eu tomo café, eu falo, nossa, que café forte. Aí você toma um café, você fala, nossa, que café fraco. Por quê? Porque o nosso referencial de café forte e fraco é diferente. Então, para a gente falar que uma coisa está diluída, que alguma coisa está concentrada, a gente precisa de um referencial. Isso depende de um referencial. Então, a gente vai acabar usando pouco isso no dia a dia, ok? Guys, vamos continuar aqui o estudo do coeficiente de solubilidade, que é a quantidade máxima de soluto que eu consigo dissolver em uma determinada quantidade de solvente a uma certa temperatura. Quando nós falamos de coeficiente de solubilidade, a gente tem que saber representar isso em um gráfico. Na maioria das vezes, essas informações serão dadas pelo exercício na forma de gráfico. Então vamos entender o que a gente tem aqui? Olha só, aqui eu tenho duas substâncias. Eu tenho o nitrato de potássio e o hidróxido de cálcio. Lembra que eu falei que algumas substâncias, à medida que a gente aumenta a temperatura, a solubilidade também aumenta? Olha só, o nitrato de potássio é uma delas. A temperatura está aumentando e a solubilidade também está aumentando. A 40 graus eu consigo dissolver 50 gramas de nitrato de potássio. Já a 50 graus eu consigo dissolver 60 gramas de nitrato de potássio. O que já não acontece aqui no hidróxido de cálcio. Olha só, à medida que eu aumento a temperatura, o que vai acontecendo com a solubilidade? Vai diminuindo, ok? Então, quando eu aumento a temperatura e a solubilidade também aumenta, eu falo que eu tenho uma dissolução endotérmica. Endo absorve, térmica calor. Então, é uma dissolução que absorve calor. Então, à medida que eu aumento a temperatura, ele vai dissolvendo cada vez mais, tá? Agora, se eu tenho uma solução que à medida que eu aumento a temperatura, a solubilidade diminui, eu falo que eu tenho uma dissolução que é exotérmica. Exo libera, térmica calor. Uma dissolução que libera calor. Tranquilo? E como que eu sei quem faz o quê? Olhando para o gráfico. Não tem como a gente saber só olhando para a substância, não. O exercício precisa me dar essas informações. Então o exercício vai ter que te dar um gráfico para você falar, essa é endotérmica, essa é exotérmica, ok? Agora, o que é esse tracinho azul aqui? Esse tracinho azul é justamente o coeficiente de solubilidade da substância numa certa temperatura. Por exemplo, se eu falar para você que eu tenho aqui, 100 gramas de água a 40 graus Celsius, quanto de nitrato de potássio que eu vou conseguir dissolver? Horas, a 40 graus Celsius eu consigo dissolver somente 50 gramas. Então, 50 gramas é o coeficiente de solubilidade
do nitrato de potássio a 40 graus Celsius. Ou seja, é a quantidade máxima de nitrato de potássio que eu consigo dissolver. Então, se eu jogar aqui 40 gramas, vai dissolver? Vai, porque o coeficiente é 50 a 40 graus Celsius. Se eu jogar 50 gramas, vai dissolver? Vai, porque o coeficiente é 50. Se eu jogar 51 gramas, é uma boa ideia? É, mas só 50 vai dissolver e o 1 que está passando vai fazer o quê? Vai vir aqui para o corpo de fundo. Ele não vai se dissolver, vai ficar 1 grama aqui no fundo da solução. Porque o máximo que eu consigo dissolver a 40 graus Celsius é 50 gramas. Ah, e se eu aquecer essa solução, professor, para 50 graus Celsius? Ora, 50 graus Celsius, o coeficiente agora não é 60? Ah, então esse 1 que estava aqui no fundo vai dissolver. Porque em 50 graus Celsius o máximo que eu consigo é 60 gramas. Então até 60 eu consigo dissolver. Combinado? Então a gente tem que analisar o nosso gráfico, pegar a temperatura que o exercício deu pra gente, encontrar qual que é a solubilidade dele e aí a gente consegue trabalhar com isso. Belezinha? Combinado, Gás Nobre? Gás Nobre, agora vamos aqui para a nossa última classificação das soluções, que é justamente referente ao coeficiente de solubilidade. Olha só, eu tenho aqui 100 gramas de água a 50 graus Celsius. E eu sei que a 50 graus Celsius, olhando aqui no gráfico, ó, eu consigo solubilizar 60 gramas de nitrato de potássio. Agora, imagine que eu jogo aqui dentro 40 gramas de nitrato de potássio. Vai dissolver? Vai. Está abaixo do coeficiente? Está. Soluções que estão abaixo do coeficiente de solubilidade são classificadas como soluções insaturadas. Então eu posso chamar essa solução aqui de uma solução insaturada, porque 40 está abaixo do meu coeficiente. Se tivesse 41, insaturada. Se tivesse 50, insaturada. 59,9, insaturada, porque está abaixo do coeficiente, ok? Agora, imagine então que eu vou jogar exatamente os 60 gramas, que é o próprio coeficiente. Vai solubilizar todo mundo? Vai solubilizar todo mundo. Quando eu tenho exatamente o coeficiente de solubilidade, eu classifico essa solução como solução saturada, ok? Soluções saturadas são aquelas soluções que têm exatamente o coeficiente de solubilidade. Nesse caso, a 50 graus é 60, eu coloquei justamente os 60. Beleza? Agora imagine que eu jogo aqui dentro 70 gramas. Ora, 70 é mais do que o coeficiente. O que vai acontecer? 60 gramas vão solubilizar e os 10 que estão passando, não é verdade? Vão vir aqui para o fundo. Então, vou ter aqui no fundo 10 gramas de corpo de fundo de nitrato de potássio, porque a 50 graus eu só consigo dissolver 60 gramas. Então, essa solução aqui, eu vou chamar ela de saturada com corpo de fundo, ok? Saturada com corpo de fundo ou corpo de chão, beleza? Porque eu vou ter aqui corpo de chão, porque está passando 10 gramas, eu só consigo dissolver 60. O restante foi para o fundo, eu classifico como saturada com corpo de fundo. Então, se está abaixo do coeficiente, é insaturada. Se é exatamente o coeficiente, é saturada. E se é mais do que o coeficiente, eu posso ter uma solução saturada com um corpo de fundo. Só que ainda eu posso ter uma outra solução, né? Eu posso ter ainda uma outra solução que eu classifico como supersaturada. Só que essa supersaturada, ela é um tratamento bem especial. Dá uma olhada aqui comigo, ó. Aqui, imagine que eu tenho o mesmo recipiente que eu tenho ali, 100 gramas de água a 50 graus Celsius, ou seja, o máximo que eu consigo solubilizar é 60 gramas, correto? Só que eu vim e coloquei 70 gramas aqui dentro. Aí 60 solubilizou e 10 gramas veio para o corpo de fundo, ok? Só que, o que eu faço agora? Eu pego e começo a aquecer essa solução. Eu aqueço essa solução até 60 graus Celsius. Se a gente olhar em 60 graus Celsius, qual que é a quantidade que eu consigo solubilizar em 60 graus Celsius?
Ó, 70 gramas. Então, se eu aqueço essa substância até 60 graus Celsius, o que acontece com esse corpo de chão que estava aqui? Ele se solubiliza. Então, eu passo a ter uma solução que não tem mais corpo de chão, porque a 60 graus Celsius eu consigo dissolver exatamente os 70 que eu tinha colocado. Só que agora eu vou deixar esse recipiente resfriar e voltar aos 50 graus que ele estava. Então ele vai voltar para ser 50 graus. Só que esse resfriamento, ele é um resfriamento que tem que ser feito no laboratório e assim, você não pode nem conversar no laboratório. O mínimo de perturbação já não acontece, tá? Então a gente vai deixar isso aqui resfriar lentamente, sem nenhuma perturbação. Quando eu faço isso, e essa solução volta para 50 graus, os 10 gramas que estavam a mais, eles continuam solubilizados, tá bom? Então, se eu aqueço a solução e deixo ela resfriar lentamente, sem nenhuma perturbação, os 10 gramas em excesso que estava dissolvido aqui, eles continuam dissolvidos aqui nos 50 graus, tá? Só que se você conversar no laboratório, precipita. Aí os 10 gramas que estão passando vai para o fundo. Se você bater palma no laboratório, precipita. Os 10 gramas que estavam passando vão para o fundo. Quando eu tenho essa situação que eu tenho acima do coeficiente de solubilidade dissolvido, tá? Eu tenho acima do coeficiente de solubilidade dissolvido, eu vou chamar de solução supersaturada, tá? Supersaturada, você tem que fazer esse processo, supersaturada. Você tem que aquecer e resfriar lentamente. Aqui nos 50 graus, eu só conseguia dissolver 60. Só que aqui eu tenho 70 dissolvido. Então, eu tenho dissolvido acima do coeficiente. Aí eu chamo de solução supersaturada. Eu vejo muita gente olhando para essa solução aqui com corpo de fundo e chamando ela de supersaturada. Isso aqui não é supersaturada, porque eu não tenho mais do que eu consigo dissolvido. Isso aqui é saturada com corpo de fundo. Tá bom? Soluções supersaturadas, elas são muito difíceis de acontecer. Muito difíceis. Então, você bater uma palminha aqui, vai virar o quê? Vai precipitar e eu vou ter uma solução que eu vou chamar de saturada com corpo de fundo. Tá bom? Então, para ser saturado, o exercício tem que te falar. O exercício tem que te falar que ele está fazendo esse tratamento especial, que ele vai aquecer e resfriar lentamente e que você vai ter lá dissolvido mais do que o coeficiente. Só que tem que estar dissolvido. Se tiver corpo de fundo, não é mais supersaturada. É solução saturada com corpo de fundo. Combinado? Belezinha, gás nobre? Então, deixa eu te falar uma última coisa aqui, ó. Só para te mostrar no gráfico. Vamos pegar aqui os 50 graus Celsius, ó. 50 graus Celsius. Se eu tiver aqui, ó, 50 graus Celsius, esse ponto A. O que quer dizer esse ponto A? Quer dizer que eu tenho 40 gramas dissolvido em 50 graus Celsius. Tá abaixo do coeficiente? Tá. Então esse ponto A é uma solução insaturada, tá bom? Se eu pegar um ponto B que está em cima da curva é o quê? Uma solução saturada, tá bom? Qualquer ponto em cima da curva é uma solução saturada, porque é justamente a quantidade máxima que ele consegue. E se eu pegar aqui, por exemplo, 80, ó, opa, quer dizer que eu tenho 80 gramas dissolvido em um lugar que só cabia 60, né? Ó, a 50 graus Celsius. Então aqui é uma solução super saturada, ok? Super saturada. Porque esse ponto C, ó, quer dizer pra gente que tem 80 dissolvido em um lugar que só cabia 60, que é a 50 graus Celsius, tá bom? Então qualquer ponto abaixo da curva é insaturado, qualquer ponto em cima da curva é saturado e qualquer ponto acima da curva é supersaturado, porque tem mais do que aguenta. Foi feito esse processo especial. Combinado? Belezinha, gás nobre? Gás nobre, com isso então nós encerramos a nossa aula de soluções. Vejo vocês na nossa próxima aula. Um grande abraço e reage!